Oi, gente, tudo bem? A gente está em mais uma edição aqui do Tipiti. E hoje eu quero começar te convidando para um evento que vai ter no Canaã, dia 3 de agosto. Você vai ver agora o VT e estão todos convidados. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Clara Frizola, sou embaixadora do evento Feira Fashion Jeans e eu estou passando aqui para te fazer um convite super especial. No dia 3 de agosto acontecerá o nosso evento no Auditório Canaã com a presença dos cantores gospel Lucas Augustinho e Kellen Bianca. Então não fique de fora dessa e garanta logo o seu ingresso. Para mais informações sobre o evento, siga o Instagram morenajeans.manaus e fique por dentro de tudo. Gente, tá imperdível. Vamos lá, dia 3 de agosto, corre e garante o teu ingresso para ninguém ficar de fora. Lucas Agostinho, a gente vai ter também a cantora Kellen Bianca e a gente também vai ter o nosso convidado de hoje à tarde, que a gente vai bater um bate-papo, eu tenho certeza que vai ser divertidíssimo. Ele acabou de fazer 18 anos, mas parece que é bem mais, porque ele canta há muito tempo. Ele é da Madureira, Campo 3, e a gente está aqui com o Cauã. Seja bem-vindo, Cauã. Obrigado, Débora. É um imenso prazer estar com vocês aqui. Coração aqui transbordando de alegria, né? De estar mais uma vez transmitindo algo dos céus. Cauã, eu vou começar te perguntando. Você canta há muito tempo, que a gente até tem a impressão de que você não tem 18 Sim. anos, né? Isso foi desde pequeno? Ou foi como assim? A tua avó te colocou no louvor da igreja? Foi algo assim que aconteceu ou foi algo que foi incentivado por alguém? Débora, bom, eu não canto não desde início. Eu acho que quando eu comecei foi algo assim na igreja, né? Eu acho que de sua grande maioria, né, a gente que é do meio gospel, que a gente canta, sempre começa do princípio na igreja, né? Pelo menos é assim. Então, acho que desde os meus 6 anos, foi quando a gente já está crescendo, vai pegando um certo conhecimento, e eu comecei a gostar daquilo, de fazer aquilo, e até hoje a gente está aí, né, profissionalizando e estamos seguindo. Cauã, a gente que te acompanha, né, há algum tempo, a gente vê assim o quanto Deus tem te abençoado com algumas coisas, né? Tu já cantou fora, já Sim. participou de reality, mas existe um mundo por detrás disso tudo. Sim. Existe o mundo ali dos holofotes, que é ali o palco que você está adorando a Deus, e existe um mundo que ninguém vê, que é um mundo que você rega em oração e choro tudo aquilo que você quer viver, né? Qual o principal, assim, a principal dificuldade que tu vê nessa tua trajetória como cantor? Bom, como você falou, há uma vida por trás dos bastidores, né? E assim, uma das principais, eu não digo as principais, mas digamos assim que eu tenho muita dificuldade nesse meio. Eu ainda tenho aprendido a lidar com isso, como você falou, fez 18 anos um dia desse, é lidar com as críticas, né? É lidar com talvez uma palavra que não vai de encontro com o que a gente quer, palavras de desânimo. Hoje eu já percebo que eu consigo lidar mais, mas ainda existem certos momentos que aquelas palavras tentam nos parar, então eu preciso aprender a lidar com isso, e hoje é a minha principal dificuldade. Apesar de o teu trabalho ser muito profissionalizado já, a gente vê que você já gravou, já participou de concursos, né, nessa área a nível nacional. Hoje o Cauã consegue viver de música? Bom, gente, não. Vamos ser sinceros que hoje ainda não. Hoje o Cauã ainda não consegue viver de música. Mas eu consigo tirar algo, né, desse trabalho. Mas hoje o Cauã, no 2024, ainda não se mantém nisso. Não é nisso que vem meu lucro. Sim. Cauã, o que a gente vê, assim, eu tô falando nesse segmento que é o nosso gospel, Sim. né? Muita gente de muito talento que passou por essa transição que você passa, né? E que por se frustrar, por falta às vezes muito de oportunidade, acaba indo para o mundo secular. Porque lá, por exemplo, se você estivesse no mundo secular, talvez você estaria vivendo de música, Sim. Né? Porque nas igrejas a gente não tem como estabelecer oferta. E no mundo secular,
você só vai se você estabelecer que aquilo é o seu cachê, Sim. né? E na igreja não. Tu já foi tentado a isso? Tipo, alguém já chegou contigo e disse, sai desse meio, vem pra cá. Alguém já te tentou? Débora, sim, já. Já, inclusive, recentemente, né, para você ver como é que é, eu recebi uma proposta altíssima, né, uma proposta em que, basicamente, eu saí, né, abrir mão desse meio e ir para uma gravadora, que eu não posso falar o nome, mas ela é bem famosa no mundo secular, inclusive lançou muitos cantores aí que hoje estão na mídia, né? Em troca disso, eles iriam investir, né? Ia ter empresário, e isso. E, assim, você que realmente está no meio cristão, no meio evangélico, você serve a Deus, você tem que ter ali realmente a base em Cristo. Porque se você não tiver, se teu coração não tiver principalmente em Deus, você sai. Né? Que é o que tem acontecido hoje, né? Como nós estamos vendo, cantores que outrora estavam no evangélico, no gospel, e hoje já estão no secular. Então, esteja com o seu coração em Cristo, segurado e arraizado na palavra, né? E é isso. Tu acha que tem mais vantagens ou desvantagem de você começar muito cedo? Débora, eu fico meio a meio, porque assim, tem suas vantagens. Tem suas vantagens porque você vai começando cedo, você vai preparando o caminho cedo, né? Se eu começasse um pouquinho mais tarde, talvez eu tivesse um pouco mais de dificuldade no ambiente, aí, no preparar, no pé no chão, né? Que hoje eu já tenho mais, apesar dos 18 anos, então já venho um pouquinho desde trás preparando o caminho. Deus veio abençoando. Então, parando para pensar agora, é mais lucrativa, mais... como você usou a palavra do início? Do quê? Como você usou o termo no início? A dificuldade, se é mais... É menos dificultoso. Sim. Né? Vamos se dizer assim, não é essa palavra. Cauã, a gente pôde te acompanhar lá no Gerando Salvação e tu foste até a final, Sim. né? E a gente ficou apreensível, com certeza, como tu ficou, né? Tu lá. Hoje, olhando para trás, tu teria feito algo diferente? Perdão, qual a pergunta? Tu teria feito alguma coisa diferente? Não teria feito nada diferente. Até porque, assim, Débora, eu penso em que Deus trilhou cada caminho. Deus me deu oportunidades para seguir vários caminhos. Então, a escolha foi minha de seguir, conseguir, né, chegar até aquele certo dia, que foi o dia que eu passei na audição para viver tudo aquilo. Né? Eu sempre boto na minha cabeça que eu tenho o Cauã em várias realidades. Só que vai da minha escolha, né? E eu não mudaria nada. Nada. E tu acha que essa foi a grande chance da tua vida? Assim, tipo, até hoje, qual foi a tua principal vitrine? Foi essa? Não. No início, aquele alvoroço, aquela coisa... Eu até pensei, né, botando minha cabeça para pensar se aquilo foi o ápice, mas não. Aquilo ali foi um impulsionamento, né? Um impulsionamento de Deus, né? Um direcionamento de Deus, que foi, digamos assim, um empurrão, né, Débora? Sim. Para eu botar mais meu pé no chão e para abrir outras portas. E eu digo que agora, nesse ano de 2024, é o ápice. Sim, tu né? tá tendo mais oportunidade agora. Mais oportunidade, com certeza. E quais são os principais projetos, teus principais projetos para esse ano? Esse ano nós temos uma música, aliás, 2 que serão lançadas. Não posso ainda divulgar a data, mas já fiquem na espera. Temos um projeto de banda também que está sendo... Está no meio caminho aí. E tem uma outra novidade, mas é uma novidade grande, eu não posso ir mais à frente. Mas são muitas coisas que vêm por aí. Mas a principal delas, que é o meu foco agora, é lançar minha música nas plataformas, divulgando, né, o meu trabalho. Essa música é autoral? Autoral. Ela foi, As duas? assim, algo dos céus. Né? As duas que você vai lançar? As duas. São autorais. Cauã, em que circunstâncias tu acha que é melhor para tu compor? No deserto ou quando tu tá bem feliz, como agora esse ano? Meu Deus, Débora, com certeza no deserto. Até porque a primeira música, quando Deus me deu... Eu não digo que ela é minha, porque Cauã não sabe compor música, não.
Aquilo ali foi algo de Deus. Deus me deu, eu estava orando, estava ali. Inclusive, no dia eu estava pensando em desistir de tudo, né? Enterrar tudo, não vou fazer nada. E foi justamente nesse dia em que Deus deu essa canção, Débora. Foi incrível. Eu ouvia o teclado, eu ouvia o baixo, eu ouvia a guitarra. E Deus foi dando a letra ali. Inclusive, eu estava no monte, né? Então, é no deserto. É por isso que os cantores passam por desertos, então certeza. as melhores músicas vêm do deserto. Vem do deserto. Né? Inclusive, eu estava conversando, Débora, com um amigo meu ontem. Ele estava falando, estava passando por umas dificuldades, coisas assim, pesadíssimas. E ele, né, nessa seguida de conversa, ele me mandou um áudio de uma canção que ele compôs, né? Só que ele estava falando para mim, mas nem mesmo ele estava entendendo. E foi quando eu lembrei, eu disse, amigo, são nesses momentos em que Deus se manifesta, que Deus dá a letra pra gente, né? Que Deus ali é algo que a gente vive. Tem pessoas que compõem a música e passam depois. E tem pessoas que já são como eu, passo antes, depois acontece, né, a composição da música. É verdade. E, Cauã, a gente sabe, assim, muito da tua vida, das agendas, dos teus projetos, que tu sempre publica. E, recentemente, eu vi que tu contou mais uma parte da tua vida pessoal, Sim. né? Tu mora com a tua avó Sim. e perdeu os teus pais. Tu acha que isso foi decisivo para ser o que tu é hoje, ou tu acha que se eles estivessem aqui, esse seria o Cauã? Foi decisivo, Débora. Inclusive, como eu sempre digo, se não tivesse acontecido tudo aquilo, eu tenho certeza absoluta que eu não estaria aqui no presente agora. Eu poderia, claro, porque o Senhor, quando Ele tem um propósito com você, a gente, né, uma hora ou outra vai dar de encontro com o que o Senhor quer. Mas não seria nesse momento agora. Então, a perda dos meus pais, apesar de hoje eu falar isso, parece um pouco louco, né, aos olhos das pessoas que estão de fora. Mas se você for no mesmo raciocínio que eu, foi de Deus. Foi algo que o Senhor cortou os laços para que eu estivesse aqui. Era uma semente. Porque minha família era totalmente destruída, Débora. Né? Então, não havia base alguma. E depois que tudo isso aconteceu, foi quando ali o Senhor se manifestou, né? Que foi o primeiro fui eu, e logo após veio todo mundo. Né? Então, foi decisivo. A salvação chegou na tua casa. Através de uma perda. Sim. Cauã, a gente vai fazer um intervalo agora. Eu vou mostrar para vocês um VT que é do evento que a gente está aqui divulgando, que é dia 3 de agosto, lá no Canaã, imperdível. Inclusive, a gente vai ter o Cauã, a gente vai ter algumas atrações aqui de Manaus e vai ter também o Lucas Agostinho e a Kellen Bianca. Eu vou pedir para rodarem para vocês verem. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Promessa, marcando minha terra. Vem cá, vem, começa a força. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender.
Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Escute, não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Aleluia! Que lindo! Cauã, a gente vendo cantar, a gente fica assim pensando o quanto Deus foi lindo contigo quando Ele te deu esse dom. E isso vem de Deus. Sim. Aí a gente também fica pensando que, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, tu tá ligado a um ministério, sim, né? Tu é de uma igreja. E todas as vezes que tu vai te apresentar, tu te apresenta como uma pessoa que congrega numa igreja, sim, né? Isso é um dos pré-requisitos. Tu já teve propostas para mudar de igreja? De pastores dizendo, vem que eu vou te apacentar e tu vai ter isso, eu vou abrir as portas. Tu já teve esse tipo de convite? Com certeza, Débora. Inclusive, acho que de vez em quando vem e some, mas aparece. E propostas grandes, né? Porque os pastores são de renomes, nomes aqui. E confesso que é tentador, né? E o que te faz dizer não? Débora, a vontade de Deus. A minha vontade, por mim, inclusive, né? Vai sair isso aqui, por mim eu já teria saído de onde eu estou. Só que a partir do momento que eu entendo que eu não vivo mais as minhas vontades, não vivo mais eu, mas a vontade de quem me chamou, de quem me escolheu, isso é o que me acalma e que me faz entender que ainda não é o momento. Sim. E assim, você representando um ministério, tem lugares que as portas não abrem por conta disso? Sim, tem. Mas hoje, Débora, eu acho que tem se quebrado mais essa, como eu posso dizer? Estereótipo de que isso é de uma igreja. Com certeza. Hoje, mas no início eu tinha muita dificuldade, porque outros ministérios não abriam por conta de não ser um ministério tão expansivo ou conhecido, né? Mas hoje Deus tem feito, Deus tem aberto, eu creio que o Senhor está indo na frente. Eu já não tenho tanta dificuldade, mas no início eu tive bastante. E assim, além das igrejas, de agendas de igreja, você também faz aniversário, casamento, a tua agenda também é aberta para isso? Sim, é aberta. No tempo agora a gente está mais em casamentos, né? É bem difícil aniversário, mas a gente vai em casamento, aniversário, né? Chá, revelação. Que legal! Cauã, a gente vê biblicamente que o ministério de louvor, ele é um ministério que ele é muito tentado. Até por conta da história, né? O inimigo era, né, desse ministério. E a gente vê que nas igrejas, isso eu estou falando não só de uma igreja, mas assim, unânime, é um ministério que tem muito problema com o louvor. É gente que se desvia, é gente que cai, é gente que... E assim, a gente vê que o inimigo tem esse foco no louvor, né?
diante disso, e de tu fazendo parte desse ministério, existe algo assim que, por exemplo, tu pensa, eu preciso lutar, é o espinho da minha carne, eu preciso lutar porque senão eu vou cair? Sim, sim, com certeza. Como você falou, pra gente que tá ali, que faz parte, que Deus deu um dom, né, de cantar, de louvar, faz parte do Ministério de Louvor também, a gente é muito visado, principalmente, né, muito ali, o inimigo ele luta muito, né, eu acho que em todas as áreas. E semana passada eu me vi pensando em uma questão sobre essa questão que você falou do espinho da carne, né, de Paulo. E tem muitos. Eu digo que Paulo tinha um, né? Eu tenho vários. Então, a gente precisa estar ali em constante oração, em contínuo jejum, na palavra, realmente vivendo, Débora, porque hoje em dia não basta só eu ter status. Não basta só eu cantar, eu ter uma voz bonita, ou eu ter uma eloquência, ou uma visibilidade também. Eu preciso ter vida no altar. Porque hoje em dia, infelizmente, falo isso com pesar, os cantores, né, os levitas, né, porque levita, a gente usa esse termo, mas levita é só quem é da tribo de Levi, enfim, é só fachada, sua grande maioria. Não generalizo, mas o que a gente tem visto é isso. Então, a gente precisa ter uma vida no altar, né? Porque a gente eleva a adoração, a gente ali quebra o jugo, a gente quebra as correntes, a gente está ali de frente, né? E a gente digamos assim, a força do pastor da igreja, porque é que está ali lado a lado. O pastor entra, a gente entra junto. Então, é basicamente isso. Cauã, eu estava fazendo um estudo bíblico semana passada e percebendo que a primeira igreja, lá em Atos 2, é uma igreja que ela se diferenciava do mundo. Essa era a principal característica da igreja. Ela se diferenciava, ela era diferente. E hoje o que a gente vê são as igrejas querendo se igualar ao mundo. O mundo sendo colocado para dentro das igrejas, né? Então a gente vive o contrário de Atos 2, né? Lá a igreja era diferente, hoje a igreja está querendo ser igual, fazendo cultos muito parecidos com raves, com festas, com carnavais, festa junina, né? Então a gente vê o mundo entrando na igreja, né? E aí eu te pergunto, se uma igreja te convidasse para um carnaval gospel, para tu cantar, eu vou te pagar uma oferta, tu ia? Não. Já recebi. Porque tem igrejas aqui que fazem carnavais gospel. São coisas assim que eu fico assim, chocado. Mas não. Por incrível que pareça, os cachês são altíssimos do que para uma agenda que eu cantaria aqui meia hora. Não, então, não aceito. De maneira alguma. Na verdade, alguns princípios, ou todos os princípios, eles são inegociáveis, né? E a gente segue se quiser. Na nossa vinha, né? Então. E assim, tá lá, tu cumpre se tu quiser, mas só quem vive promessas é quem cumpre princípio. Então, a gente precisa pensar bem. Mas o inimigo, ele dá as bandejas não naquilo que não te tenta. Ele sabe quais são as nossas fraquezas, né? E ele tenta a gente nas fraquezas. Pelo fato de tu ter 18 anos, com certeza tu não passou por isso. Eu tô desviado, eu não tô mais na igreja. Mas a gente vê que acontece com muita gente, né? Assim, do mundo gospel, do louvor, né? Como a gente já viu muitos cantores que saíram para viver uma vida, né? Sim. Eu quero viver, eu quero ser livre, como na verdade é uma falsa liberdade, né? Mas e depois voltam, né? E assim, sempre que eu vejo essas coisas, eu penso assim, tomara que volte logo, né? Porque tem que voltar pro prumo. Com certeza. Mas a minha pergunta é o seguinte, se tu falou para mim que tu já foi tentado muitas vezes, né, para mudar de ministério, para tocar em algumas coisas. O que tu acha que faz com que tu não perca esse segmento, que é o propósito para aquilo que tu foi chamado? Débora, a contínua constância em Cristo, né? Um dos pontos, a presença. Eu acho assim, Cauã, não consigo pisar, né, fora dos santos dos santos. Eu acho que se você
você, Débora, né? Digamos assim, missionária, teve ali aquele encontro, aquele impacto, aquela coisa. Eu falo de algo assim que marcou a sua vida. Eu não digo aquela coisa, a presença, porque a gente sente Deus onde a gente estiver, né? A presença do Espírito Santo. Mas eu, como tive essa perda e hoje eu tô aqui, é um milagre, né? Porque eu volto um pouquinho atrás. Quando mataram o meu pai, eu estava no colo dele, tinha 14, foram 14 tiros. Então, é um milagre, porque eu poderia ter morrido ali. E aí você pensa comigo, como que foi algo em vão? Não, tem um propósito. Então, eu digo que a minha contínua busca incessante em estar ali... pensa comigo, tem um fogo aqui, né? E se você tiver, que você é um fósforo, tem uma fogueira e você é um fósforo. Se você se distanciar, você apaga, né? Então, basicamente a gente está ali, próximo daquele que pode nos manter, que pode nos dar força. Porque todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o inimigo tenta, nos rodeia. Vem a fraqueza, vem a vontade de parar. Tem dia que a gente está ali, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero... né? Mas, se você está ali numa contínua busca, até mesmo nesses dias, o Senhor te dá força. Né? Porque a palavra fala, né? Quando você está fraco, é que você está forte. É verdade. Cauã, hoje a gente tem a tecnologia a favor dos cantores, né? Porque, pensa aí, há 20 anos atrás, um cantor gospel, ele não tinha essa vitrine. Sim. Ele não tinha como chegar em São Paulo, no Rio de Janeiro, como tu chega hoje. Então, vocês têm essa facilidade, que é a internet, Sim. que você pode postar vídeos no YouTube, você pode postar as suas músicas numa plataforma dessas e as pessoas terem acesso. Mas, em sobrepartida, você tem também as cobranças de muita gente que não te conhece, que não Sim. sabe como é a tua realidade, e muitas vezes a pessoa não está emocionalmente equilibrada para isso. Já teve momentos que tu pensou assim, por exemplo, eu vou cancelar minha conta, eu não quero mais aparecer, eu não quero mais que ninguém me acompanhe? Já, e muitas vezes, Débora. Mas no decorrer de cada ano, o Senhor vai nos dando maturidade, não só maturidade mental, mas espiritual também. E já existiu momentos, sim, de eu pensar ali, vou excluir, vou ficar em off, né? Porque é uma cobrança grande. Inclusive, essas semanas, né, o povo tem ido no meu direct, cobrado em relação a umas situações, e isso pesa muito, sabe? E é aí que você tem que estar ali preparado, não só espiritualmente, mas psicologicamente. Eu estava conversando com a minha avó esses dias, aconteceu uma situação... E aí, que tentaram me incriminar de algo, né? Hackearam o meu celular, tentaram me incriminar de algo para me jogar na mídia. E aí, eu conversando com a minha avó, mas fiquei tranquilo, né? E aí, eu disse, vó, para quem tá nesse meio e fica exposto, como eu sou exposto, a minha vida ela é aberta. Você entra no Instagram, você olha meus stories, você sabe onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu deixo de fazer. Você tem que ter psicológico. Você tem que ter ali, tá firmado, segurado. Porque senão você surta, você ali dá ibope para quem não presta, né? E pode também, sabe... Olha só, Débora, eu estava pensando esses dias. Você não tem que pensar só em você. Porque a minha rede social hoje não é só para mostrar o Cauã. Hoje eu tenho essa ferramenta para alcançar outras vidas. Você já pensou alguém que está ali do outro lado, ali esperando uma palavra de reforço e se inspira no Cauã, nesse Cauã que está aqui? Né, que tem que ver Deus de alguma forma, transmite Deus de alguma forma, e eu ali a mostrar o contrário, eu não vou estar frustrando o Instagram, vou estar frustrando uma vida. Então a gente tem que saber equilibrar e dividir a minha vida aqui, minha vida Cauã nas redes sociais e minha vida ministerial. Sim, mas o que a gente vê, Cauã, é que são pessoas que postam aquilo que não vivem, né? Então, assim, por exemplo, tem muita gente que posta uma vida com Deus e quando depois a gente vai ver, não tem comunhão nenhuma, né? Pelo contrário. E assim, eu acho que o principal ponto é a comparação, né? Exato. Por exemplo, você não pode se comparar, por exemplo, a gente sabe que a gente está num lugar que o acesso é difícil. Por exemplo, se tu estivesse em São Paulo, talvez as oportunidades lá no Rio seriam muito maiores, sim, né, do que no Amazonas, né? A gente sabe que a gente tem essa dificuldade ainda, né? Sim.
Então, já aconteceu, por exemplo, de tu te comparar com alguém, por exemplo, de lá e pensar assim, meu Deus, se eu não estivesse aqui, eu estaria vivendo isso? Sim, sim, Débora. Depois que eu cheguei do Gerando Talento, Gerando Salvação, aconteceu situações de me compararem, né, com um cantor lá, e eu realmente parar ali para pensar ali, eu disse, nossa, cara, se eu tivesse em São Paulo, eu já tinha estourado, né, digamos assim, eu já tinha conseguido gravar, né, já estaria na gravadora X e tal, já assim. E tem essa dificuldade aqui? A gente tem um pouco dessa dificuldade, mas a mercê de todas essas dificuldades, eu volto e torno a dizer, quando Deus tem um propósito e você, primeiramente, entende, eu postei isso esses dias, quando você entende, Débora, quando eu entendo que eu não faço nada com os meus próprios braços, nem que eu me enfie dentro da sala da gravadora X com os mais famosos que tiverem, me lance meu nome ali. Se o meu coração não estiver firmado em Cristo, e se eu não entender que eu não faço nada, não vai para frente. Sim. Cauã, bora falar do dia 3 de agosto? Eita, coisa boa. A gente vai ter aí a primeira feira, né? Fashion Jeans. E aí a gente vai ter o Lucas Agostinho, a Kellen Bianca, a gente vai ter você, a gente vai ter a Jô Souza, que é da Madureira. E, meu Deus, os hinos de fogo a gente vai ter lá. Pra rodar no manto. Quais são as suas expectativas quanto a esse evento? Débora, as minhas expectativas estão grandes, né? Eu sou assim, olha só. Por exemplo, tem esse evento que é dia 3 de agosto. Antes eu ficava muito ansiosa quando eu chego assim um certo evento, mas hoje eu já sou assim. Quando falta 3 dias que eu vou me animar, que eu vou ficar aquela... Então eu não posso dizer que eu tô tão animado, mas eu tô com as expectativas lá em cima, né? Que vai ser algo lindo, né? Vão ser transmitidos aí, né? A Fashion Jeans. Vai ser algo lindo, vai ter muito louvor, muita presença também. E o principal, Deus vai se manifestar, né? Deus vai estar presente. Amém. Cauã, eu queria que, tô olhando para essa câmera aqui que está de frente para ti, tu falasse qual o recado que tu manda para um rapaz como tu, que está lá na igreja dele, mas que não teve ainda as oportunidades que tu teve, ele só toca lá, ele está iniciando, ele está pensando em desistir. O que tu diria para esse rapaz se tu tivesse na frente dele? Cara, não para, não desiste. Eu sei que é difícil, eu sei que o cenário, né, não bate com a promessa, talvez, que Deus falou ou que Deus usou alguém. Pode parecer que não há solução, não há como expandir, não há como frutificar. Mas eu, como Cauã de 2024, que já passou muitas coisas, e hoje está aqui, eu te digo, permanece. Mesmo que tu não esteja vendo, mesmo que não esteja acontecendo, entre aspas, porque o céu se move no silêncio. Para nós é barulho, mas o silêncio para Deus é Ele trabalhando. Então entenda, é necessário. Porque se o Cauã de 2017, 2018 tivesse toda essa influência que ele tem hoje, ele não estaria preparado para receber. Então, calma o coração, respira, se firma em Deus e não para, que vai acontecer no tempo certo. Amém. Cauã, a gente quer te agradecer pela presença. Eu que agradeço. E dizer que a gente vai estar lá, dia 3 de agosto, não esqueça, no auditório do Canaã. A gente vai estar lá com todas as atrações, vai ter desfile, vai ter moda, vai ter Jesus, vai ter louvor. E a gente vai estar lá glorificando o nome de Deus como a gente sempre faz. Sim, inclusive, né? Você que ainda não comprou os ingressos, já corre, já entra em contato. Tem o link, tem no Instagram, não tem, Débora? Tem o QR Code. Tem o QR Code aqui, você coloca o seu celular aí, já compra o teu ingresso, já garante e vem que vai ser coisa de Deus, vai ser coisa linda. Amém. Eu vou pedir pra gente encerrar, você cantar mais uma música e a gente encerra e te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela disponibilidade. Amém. E agradecer você também que nos acompanha, que ficou com a gente até aqui. Logo mais a gente vai estar entrevistando mais gente, mais cantores. Então segue acompanhando e até a próxima. Não acabou,
espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passe a enxergar. Escute, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Amém. Aleluia. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima.